Roma e Itália. A história de Roma abrange 28 séculos, 2.800 anos, tornando-se um importante assentamento humano por quase 3 milênios e uma das mais antigas cidades continuamente ocupadas da Europa. A população inicial da cidade originou-se de uma mistura de latinos, etruscos e sabinos. Eventualmente, a cidade tornou-se sucessivamente a capital do Reino Romano, da República Romana e do Império Romano, sendo considerada por muitos como a primeira cidade e metrópole imperial. Foi chamada pela primeira vez de Cidade Eterna pelo poeta romano Tíbulo no século I a.C. Roma nasceu às margens do rio Tibre em uma colina chamada de Palatino. Fundada por dois irmãos, talvez o mais famoso de todos os mitos romanos, Rômulo e Remo, os gêmeos que foram amamentados por uma loba. Segundo a lenda, os sacerdotes decidiram ler o oráculo para escolher qual dos dois irmãos seria o primeiro rei de Roma. Para isso esperariam um sinal da natureza, na revoada dos pássaros. Cada irmão escolheu uma colina, entre as 7 colinas que compunham a região, e naquela onde os pássaros mais passassem indicaria quem seria o rei de Roma. Rômulo escolheu o Palatino, e Remo o Aventino. Atualmente, Roma conta com um impressionante centro histórico que reflete seu passado. Caminhando pela cidade, é possível encontrar ruínas da Roma antiga, da Idade Média, palácios renascentistas, praças, fontes e igrejas barrocas, e muitos exemplos de estilos artísticos do século XIX e XX. A capital italiana possui mais de 900 igrejas, e também abriga em seu território o Estado do Vaticano. É a única cidade que abriga um país dentro dela. Na prática, além de cruzarmos frequentemente com freiras no meio do trânsito ou com sacerdotes no metrô, essa concentração comporta uma grande influência da igreja na esfera pública. Roma é um lugar onde a mitologia, a história, a arte e a beleza se encontram, uma cidade única, um lugar muito especial. O Coliseu. Coliseu trata-se de um anfiteatro construído entre os anos de 70 e 72 d.C., durante a dinastia Flaviana. A arena tinha capacidade para 50 a 80 mil pessoas, e foi muito utilizada para a realização de lutas de gladiadores romanos, encenações, e até mesmo execuções públicas. O Coliseu só existe por conta de um general chamado Vespasiano, que foi aclamado imperador pelos seus soldados, após a queda do antigo imperador, mas morreu antes de ver a obra pronta, e seu filho, Tito, conclui a construção. A obra foi construída em 8 anos. Na construção foram usados mais de 100 mil metros cúbicos de uma rocha chamada travertino, trazida de Tevalei, a 35 quilômetros de Roma, mas não foi o suficiente, e tiveram que inventar um tijolo parecido usado no interior da obra. Hoje a maioria desse mármore travertino foi utilizado na Basílica de São Pedro. O local onde foi construído o Coliseu, anteriormente havia um lago do tamanho de 6 campos de futebol, onde era a Casa Dourada de Nero. Então construíram um fosso ao redor do lago, para drenar a água, e revestiram o fosso com concreto. Assim podiam retornar a água para dentro do Coliseu e realizar a apresentação de batalhas navais. Arco de Constantina. O Arco de Constantinão é uma homenagem ao imperador Constantinão, feito pelo Senado romano em 315 d.C., em comemoração da sua vitória sobre Maxêncio, na Batalha da Ponte Milvia. É o maior e último arco triunfal a ser feito no Fórum Romano, com 21 metros de altura. Como muitos dos edifícios no Fórum Romano eram desmanchados, transformados e reutilizados em outras funções, o Arco de Constantinão também foi decorado, reutilizando esculturas dos templos de Trajano, Marco Aurélio e Adriano. Monte Palatino. No Monte Palatino, que é uma das áreas mais antigas de Roma, estão as ruínas de templos e palácios onde viveram imperadores romanos. Essa área do Monte Palatino era dedicada, sobretudo, às classes mais altas da sociedade, onde construíram palácios suntuosos, sobre os quais se pode ter uma ideia ao ver suas construções remanescentes. No monte, também existe um mirante, de onde é possível ter uma bela vista para as ruínas do Fórum Romano, e entender a dimensão desse incrível sítio arqueológico. Fórum Romano. O Fórum Romano foi construído no final do século VII a.C., e foi o centro da vida pública romana por mais de 1 milênio. Ao longo dos séculos, foram construídos diversos edifícios.
Os imperadores só acrescentaram monumentos de prestígio, o templo de Vespasiano e Tito, e o templo de Antonino e Faustina, dedicados às memórias dos imperadores. O monumental Arco de Sétimo Severo, construído na extremidade oeste da praça no ano 203 d.C., para comemorar as suas vitórias militares. No século IV d.C., no reinado do imperador Magêncio, foi construído um templo dedicado à memória de seu filho, Rômulo, e a imponente Basílica della Velha foi restaurada. O último monumento construído no Fórum Romano foi a Coluna de Focas no ano 608 d.C. Fontana de Trevi, originalmente, era o final do aqueduto Aquavirgo. Entre os 11 que existiam, o aqueduto tinha uma bacia simples, e não há dúvida de que a primeira bacia não tem nada em comum com o atual. Somente no século XVIII, a Fontana di Trevi foi redesenhada e projetada por Nicola Solvi. Aliás, ele venceu uma competição arquitetônica anunciada pelo Papa Clemente XII. Depois disso, o projeto começou, em 1732. A Fontana di Trevi foi construída numa mistura de estilos barroco tardio e neoclássico, usando pedras de travertino de Tivoli e mármore de Carrara. Nada mais atrai o olhar para a fonte do que a estátua de Netuno, o deus do mar, que fica ao centro. Ele, que rege as águas, está sobre uma concha, que é sua carruagem puxada por cavalos marinhos e liderada por 2 tritões. Os 2 cavalos, um calmo e um selvagem, representam os 2 estados do março. Com 26 metros de altura por 20 de largura, a Fontana di Trevi é a maior fonte da capital italiana, e que precisa entrar na sua lista de coisas imperdíveis para fazer em Roma, seja durante o dia ou pela noite. Cenário de muitos filmes como La Dolce Vita, de 1960, e no clipe da música de Thank You for Loving Me, da banda norte-americana Bon Jovi. Mas a prática de jogar moedas ficou popular depois do filme americano Three Queens in the Fountain, A Fonte dos Desejos, de 1954. Panteão. O Panteão é um edifício que foi construído na época do Império Romano, entre 27 a.C. e 14 d.C., tendo sido restaurado um século mais tarde. Durante o século VII, o Panteão foi transferido para a Igreja Católica. Figuras importantes da histórica política e cultural italiana foram enterradas no Panteão, caso do pintor renascentista Rafael, que morreu em 1520. Panteão é um antigo templo romano dedicado a todos os deuses e convertido em igreja, com o nome de Basílica de Santa Maria e Mártires, em Roma. É um lugar de impressionante arquitetura, com formato circular e com enorme pé direito, que tem uma cúpula singular, com 43 metros de diâmetro, que possui uma abertura central, onde entra a luz e ocasionalmente chuva. Praça Navona. A praça foi construída onde antigamente ficava um estádio romano, e tem diversos edifícios bonitos ao seu redor, alguns de arquitetura barroca, além de restaurantes e cafeterias, para se sentar e curtir o vai e vem de pessoas andando. É um lugar que está geralmente movimentado, com artistas de rua e pessoas tomando um bom gelato. Igreja de Santa Inês da Agonia. Diversos arquitetos se envolveram na construção da igreja, como Carlo Rainaldi, e 2 dos mais importantes arquitetos barrocos da época, Francisco Borromini e o escultor Lorenzo Bernini. O nome desta igreja não tem relação com a Agonia, mas Agonia era o antigo nome da Piazza Navona, ao invés disso, local das competições, pois a Piazza Navona foi construída no local de um antigo estádio romano, de modelo grego, utilizado para corridas a pé. Castelo de Santo Ângelo. Ele está localizado às margens do rio Tibre, e é também conhecido como Mausoléu de Adriano, porque essa foi a primeira função da construção, servir de tumba para o imperador Adriano e sua família. Ao longo dos anos a construção ganhou outras funções, como fortaleza militar, fortaleza papal além de prisão. E hoje o espaço é um museu, sede do Museu Nacional. Um dos pontos de interesse da edificação é o Passetto di Borgo, uma passarela que ia do castelo até o Vaticano.